Chegou agora, rola a iniciativa então. Todo mundo reclama que a gente é cafofo do necromante, mas não traz nada de necromancia. Então hoje a gente resolveu trazer aqui para vocês 5 monstros mortos-vivos para vocês utilizarem em suas aventuras e algumas ideias. Não vou falar muito dos poderes de cada um deles para não entregar as coisas para os jogadores, porque eu sei que tem muito jogador que tá vindo aqui para dar aquela xeretada e usar um metagame. Então hoje eu não vou contar os poderes aqui, mas vou dar algumas ideias legais para vocês. Fiquem ligados. Bom, como um bom necromante, a gente vai trazer aqui 5 mortos-vivos que você vai poder utilizar em várias fases da sua campanha, porque eles têm NDs totalmente diferentes. Mas eles são um pouco diferentes, então com isso a gente modifica um pouquinho daquele tradicional zumbizão, aquele esqueletão, aquelas coisas. Tem uma variedade no livro de ameaças, lembrando que todos eles estão no livro de ameaças, mas a gente resolveu trazer alguns diferentes, talvez dê uma ideia aí legal para você. E conforme for passando o vídeo, se você gostar do conteúdo, não esquece de dar um likezinho aqui para nós, que já ajuda bastante. Compartilha com aquele seu mestre que de repente ainda não é inscrito no canal. E se não for inscrito no canal, se inscreve, dá uma força aí. E se você quiser dar uma força maior ainda, se torne membro do canal, que com isso você ajuda bastante a gente, beleza? Bom, o primeiro monstro, ele vai de ND 1/4 a ND 5. Então até mesmo lá no 5º nível você ainda consegue utilizar esse monstro. Depois disso, ele pode ser utilizado aí como minion para dar algum trabalho para os jogadores, mas nada que vai fazer muita diferença dentro da campanha. E esse aqui, ele é a Garra Zumbi. É a mãozinha da família Adams, Você não tem o zumbi inteiro, não tem problema. Se você tiver uma mão, você consegue criar ele. Então o que é? São uma garra ou várias garras. Você também tem a opção da garra enxame, que eles falam, que são várias garras que tentam atacar os adversários ao mesmo tempo, agarrar eles, derrubar eles no chão, tá? Então como que eles atacam? Ou na pancada, ou então tentando estrangular os seus adversários. Mas você vai falar, poxa, Ale, mas isso aí é pouco, né? Um zumbi inteiro já não é grande coisa, só a mão não vai fazer muita coisa. Aí ele tem algumas diferenças, tá? Ele pode voar, que é um deslocamento que facilita bastante a vida das garras. Então, você saltar por algum local tentando fugir dela não vai adiantar muita coisa. E ela tem as variantes, desde a garra pequenininha, que pode ser aquela que vai lutar contra os adversários, e vou falar que o poderio de ataque dela consegue até derrubar um personagem de primeiro nível, dependendo, tá bom? Uns 2 ataques bem acertados, pode ser que ele derrube um personagem de primeiro nível, mesmo sendo desafio de 1/4, então é bom tomar cuidado. A gente tem a opção da garra zumbi de ogro, então você imagina a mão do ogro andando, então ela deve ser mais ou menos o tamanho de um cachorro, mais ou menos médio, vamos colocar assim, que ela é considerada tamanho médio. Então assim, ela poderia ser do tamanho de um elfo, por exemplo, o tamanho até de um humano, que estaria encaixado aí na classificação média. Então não é um adversário aí que possa se achar que não é grande coisa. O enxame, que é aquelas várias garras correndo pelo chão e atacando todo mundo naquela região, então consegue atacar o grupo todo, consegue derrubar o grupo, consegue imobilizar alguns membros do grupo de repente, impedindo até mesmo eles de falar, ou seja, dificulta para soltar magias, então pode ser um baita problema para um mago, por exemplo. E a gente tem ainda a garra gigante, que é tamanho grande. Para ela ser tamanho grande, a gente imagina que é uma mão do tamanho de um ogro, praticamente. Então imagina você fazendo uma garra dessa aparecendo de repente no meio da cidade, atacando todo mundo. Ou sei lá, o necromante maluco invocou isso no meio da cidade e os seus personagens aí de nível 4, 5 tem que encarar ele, porque é um ND 5. E ele de repente fazendo estrago na cidade ou até mesmo atacando pessoas inocentes. Então tem como ter aí algumas ideias. O enxame pode ser interessante aí para atrapalhar bem a vida do grupo. A do gigante pode ser algo bem peculiar, né? Algo totalmente diferente. E aí você foge um pouquinho do zumbi tradicional, você fica só com a mão dele. O próximo também é ligado aos zumbis, mas a gente deu um upgrade. Hoje a gente tá com a maldade aqui dentro para ajudar os mestres, tá bom? Qual que é? Afogados. São zumbis que na verdade foram criados a partir do momento que se afogaram. Pode ter sido uma execução num barco pirata, tenha sido jogado ao mar, tenha sido jogado no rio, ele pode ser afogado em qualquer lugar, tá bom?
você vai criar um zumbi diferente. Você vai falar, pô, mas é um zumbi que se afogou na água, só vai sair aquele bichão cheio de alga marinha caindo água pela orelha? Não. Sim, mas ele tem outras coisas, tá? Ele tem um ódio gigantesco por pessoas que estão vivas e quer trazê-las pro bando dela e afogá-las para que elas tenham o mesmo sofrimento que eles tiveram. Então eles são bem maléficos, tá? Eles podem ser criaturas controladas aí pelo um clérigo do oceano ou um dragão marinho ou algo assim. Pode ser encontrado bastante em regiões mais praianas, né? Então, por exemplo, o Reino de Kubar pode ser um local que você pode encontrar eles e tudo mais. Mas qual que é o grande perigo deles? É que eles conseguem afogar você mesmo em terra firme. Eles não precisam levar você para o mar para te afogar, pois eles possuem uma aura de afogamento em volta que alcança 9 metros. E você precisa fazer um teste de resistência com um CD relativamente alto, que vai aumentando conforme o número de rodadas que vai passando. Se você ficar dentro dessa aura e não passar em um teste, você se afoga e recebe 1 de 6 de dano depois por rodada que você ficar lá dentro até acabar os seus pontos de vida. Que nesse momento você se afoga e depois de um tempo você pode virar um afogado também e fazer parte do bando. Então veja que ele é extremamente perigoso, que mesmo que ele não esteja acertando os ataques dele, porque ele não vai parar, tá bom? Ele não vai ficar lá, ó, entra aqui na minha aura e agora eu vou esperar você se afogar. Não, ele ainda continua te atacando. Mas aí você vai falar, poxa Lê, mas eu vou dar desperto aqui, tô jogando com um Ostion, com um Golem, com um Tritão, ele consegue respirar na água. Isso aí me afeta? Não, a aura não vai te afetar, mas você vai ganhar um grande problema. Eles vão ficar com tanta raiva de vocês que eles vão atrás, todos eles de você, e vai procurar atacar você primeiro, ignorando todos os outros. Mesmo que a aura não funcione e que talvez não seja a tática mais inteligente, eles vão partir para cima de você, todos eles tentando derrotá-lo o mais rápido possível. Esse monstro é um monstro de ND 7, não é um monstro muito fraco, com certeza pode dar bastante trabalho para o grupo. E ele tem uma versão mais forte, que é um ND 10, que é o Capitão Afogado. Esse monstro ele já consegue se comunicar e até mesmo utilizar armas. Então veja que além de tudo que ele tem, ele possui a aura do afogado igualmente, mas ele pode utilizar armas e pode se comunicar. Então veja que ele também pode ser, de repente, um inimigo dos PJs aí, dos jogadores, dentro de uma aventura, né? Ele pode bolar estratégias, ele tem uma inteligência suficiente para isso, e ele pode acabar sendo aí um boss legal para os aventureiros enfrentar, já de um nível razoável aí, pois o ND dele é 10, e ele consegue invocar pequenas criaturas que também te atacam. Não são outros afogados, são monstros bem mais fracos, mas que pode atrapalhar bastante você e todo o seu grupo. 3. Mortalha. É uma sombra, mas muito mais poderosa. A gente chegou a fazer um pouco parecido com esse que está aqui, num vídeo onde a gente explicou como criar o seu próprio monstro. Vou deixar aqui em cima, que a gente fez até o que é da abertura do canal. Então se você quiser um outro monstro, dá uma conferida nesse vídeo aí, que também é um outro morto-vivo aí, já tô dando 6, já dei um de bônus agora. Mas o que essa mortalha faz? Na verdade ela é uma sombra de um ser muito poderoso, que ficou preso àquele ser e de repente o ser foi morto e ele se livrou. Não sei te explicar direito como seria isso, ele na verdade seria uma entidade maligna ligada a outra entidade maligna e que quando aquela morre ele consegue se libertar. Acho que de tão mal que o dono da sombra talvez fosse. Então ele odeia tudo que é ligado à luz. Então grandes inimigos dele é Asger e Lena. Então se tiver um clérigo ou alguém que seja devoto de um desses dois deuses ou de outros parecidos, tá bom? Pode ter certeza que será alvo dele. Ele tem uma inteligência alta, ele é um monstro de ND 11 e ele poderia ser um inimigo aí de parte da campanha, ou dependendo até que nível que você pretender, se for, ela pode ser até da campanha toda e depois muda ou algo assim. Mas ele teria inteligência suficiente para bolar planos aí contra seus adversários. Ele consegue até mesmo falar, mas ele não gosta disso daí, então dificilmente vai ouvir falando. E ele provavelmente vai ser aquele boss que não vai fazer aquele discurso antes do combate final. Essa é uma grande vantagem se os jogadores não gostam de ouvir discurso. Ele vai simplesmente bater e derrubar o máximo possível. Um grande perigo dele é que quando você é derrubado por um deles, chegando a 0 pontos de vida, no turno seguinte você se torna uma aparição, e isso ao controle da mortalha. Então você deixa de ser um jogador e passa a ser um monstro controlado pelo jogador, pelo mestre.
Só que o que ocorre? Você ainda pode voltar à vida. Caso a mortalha original que fez você criar essa maldição seja destruída, você consegue retornar ao seu corpo caso o seu corpo ainda esteja vivo. Então, na verdade, você sai do seu corpo. Se os seus amigos conseguirem manter o seu corpo e ele tiver, por exemplo, 1 ponto de vida, o teu corpo fica em coma enquanto você é uma aparição, até a mortalha ser derrotada, e com isso você fica livre para retornar ao seu corpo. Caso não ocorra isso e seu corpo tenha ido de arrasta para cima, você fica livre para sua alma seguir para um dos reinos dos deuses, conforme você tiver as crenças do seu jogador. Mas também fica livre para ser ressuscitado pelos seus amigos, caso você queira. A mortalha ainda pode colocar maldições em seus adversários, mas tem uma outra coisa que pode ser interessante para os jogadores. Você pode conseguir o manto da mortalha quando você derrota ela. Você precisa extrair, fazer tudo igual você precisa fazer, só que ela tem um valor alto, ela vale 6.000 tibares, ela vale 1 ponto de mana e você pode criar itens mágicos que podem ter a característica fantasmagórica ou tumular. Então eu vejo que pode ser interessante aí, de repente, você derrotar esse adversário e depois ter um tesouro desse aí para criar um item mágico. Ou ele pode ser o objetivo que é colocado para vocês, que alguém precisa dessa mortalha para fazer uma magia, ou um ritual, ou criar um item mágico, e vocês são contratados para caçar uma mortalha, por exemplo. Poderia ser um gancho de aventura interessante. Agora esse aqui a gente vai chutar o balde literalmente, tá bom? Estamos trazendo um monstro de ND 17 e ele chama Cemitério Vivo. Eu não vou trazer um morto-vivo, vou trazer um amontoado de morto-vivo. É isso mesmo que você está ouvindo. O cemitério vivo é uma parte de pedras que se erguem junto com os túmulos, junto com os ossos, com as árvores, tudo que tem lá no cemitério se junta e forma um ser. E aí você consegue ver corpos passando enquanto ele está se formando e construindo e tudo mais. O grande objetivo dele é consumir mais corpos para aumentar a sua força e o seu tamanho. Ele é de tamanho já imenso, tá? É um monstro extremamente perigoso. Ele normalmente nas lendas de Aslot, ele é falado por aí, já tem muitas histórias deles terem se destruído vilas, mas ele consegue absorver corpos dos que estão aí, por exemplo, incapacitados ou até mesmo mortos. Estou falando dos heróis, isso mesmo. Ele abre um caixão no peito e coloca o corpo lá dentro e absorve o bicho. E a partir desse momento você só consegue ressuscitar esse seu aliado se o cemitério vivo for destruído. Ele normalmente é formado por uma alma ou uma energia muito forte, de alguém muito poderoso que foi enterrado lá. Pode ser um grande herói que de repente caiu em desgraça, ou um grande vilão, ou ele pode ser, depois que você derrotou o grande vilão, ele se torna o cemitério vivo e aí se torna outro problema que os heróis precisam resolver. Tem uma série de coisas que pode ser utilizado aí como parte da campanha. Eles podem ir investigar, de repente, um cemitério que normalmente some as pessoas, e esse cemitério, na verdade, é o monstro, né? Então a gente tá falando aí de um monstro extremamente forte, que faz bastante estrago, ele ataca com os seus punhos, ele ainda afeta as magias de cura, então isso pode ser um baita de um problema, porque imagina você perdendo uma pancada de ponto de vida e ainda não conseguindo curar muito bem. Então uma série de problemas podem ocorrer nisso tudo. Caso você tenha a sorte de derrotar um bicho desse, que ele não tem pouco ponto de vida, tá bom? Ele tem bastante ponto de vida e faz bastante estrago nos ataques. Caso você tenha sorte e derrote um deles, ainda existe todo um problema. Os que foram derrotados aí até uma semana, esses espíritos voltam para os seus corpos e conseguem aí ficar vivos, voltarem à vida, por assim dizer. Mas todos os outros que não foram, eles se tornam mortos-vivos e extremamente raivosos e vingativos. Em uma rodada ela vai formar falanges de mortos-vivos, que não é muito fácil de se combater. A gente sabe que falanges é aquele agrupamento de morto-vivo, e ainda não é só uma, é mais de uma, tá bom? E eles já vão agir na iniciativa do cemitério vivo a partir da próxima rodada. Ou seja, os jogadores têm uma rodada para dar no pé, caso não tenha ponto de vida, não tenha mais magia, não tenha mais nada, corre. Porque vai ser um problemão, porque com certeza ele vai consumir muitos pontos de mana de vocês, muitas magias, todas as habilidades que você tiver, você vai precisar de combater esse monstro. Ele é um monstro bem poderoso e pode ser muito bem o monstro final de uma campanha inteira, caso você queira.
Ah, e como isso poderia ocorrer? Um ritual de você, de repente, alguém tá trazendo, vai macular a alma de um grande herói que foi enterrado num cemitério. Nada muito difícil, tá bom? Então, durante a campanha toda, ele junta coisas para fazer o ritual e no final ele consegue fazer o ritual, né? Caso os jogadores não impeçam no meio desse caminho, e o boss final acaba sendo esse cemitério vivo aí que vai dar bastante trabalho. De repente o vilão que invocou pode ser até consumido pelo monstro ali e o combate final fica sendo mesmo o cemitério vivo. E agora vem a parte boa aqui. A gente falou de transformar um monte de coisa em morto-vivo. E se eu transformar um dragão em morto-vivo? É isso mesmo que você acabou de ouvir. Chama Necrodraco, tá bom? Ele vai se transformar num dragão necrótico, podemos falar, tá bom? Eles podem ir desde um ND 12 a um ND 20 e até além, tá? Mas esse além eu vou falar num outro vídeo muito específico, porque a gente está falando do dragão Rei Lich, que é o dragão Tarso, tá bom? Quem leu Holy Avenger, sabe da história, sabe que o Tarso é um dragão aí necrótico. E ele é o rei desses dragões. Só que eu vou deixar isso para um vídeo aí, se vocês quiserem que eu fale sobre isso, põe aí nos comentários aí que eu faço um vídeo específico sobre o Tarso. Mas o que ocorre? Você pode criar um dragão desde um simples esqueleto de dragão. E aí ele é o do modo mais fraco. Ele vai perder algumas habilidades, então sua resistência elemental deixa de existir, afinal ele não é mais um dragão azul, um vermelho, preto, sei lá. Ele passa a ser um dragão desse tipo e com isso ele ganha algumas outras coisas. A baforada dele também se altera, então não importa qual era em vida, ele passa agora a dar dano de trevas nas suas baforadas, tornando isso talvez um problema, porque a sua baforada ainda afeta a recuperação dos seus pontos de vida numa primeira rodada. E ele não deixa de ser um dragão. E eu tô falando do esqueleto, e o esqueleto que é o mais fraquinho é ND 12. O dragão zumbi, que já é um pouquinho acima, é ND 14, e ele possui uma aura de podridão que pode fazer você ter calafrios diabólicos, exatamente como está descrito no livro da Tormenta, tá bom? Só que é um pouco mais difícil de resistir. Com isso, ele já fica mais perigoso, pois essa aura pode afetar vocês e assim mesmo ele continua atacando. E o Necrodraco Lich é um ND 20 e esse aí é um baita de um problema para os jogadores, porque ele possui praticamente todas as resistências de um Lich normal, mas ele é um dragão além de tudo. O couro dele ainda resiste a ataques de corte, perfuração e contusão, fazendo com que ele tome metade dos danos. Ou seja, o pessoal que usa arma vai ter problema para dar dano nele. Segundo, vou usar magia, aí é o grande problema. Se ele passar no teste de resistência, que não é muito difícil pelos bônus todos que ele tem, ele reverte a magia para quem soltou essa magia. Então a sua bola de fogo pode voltar contra você. Além disso, ele ainda possui o sopro dele, é bem diferente ali. Ele dá ainda dano de trevas, você não consegue recuperar ponto de vida na rodada seguinte. E para complicar um pouquinho mais, o dragão recupera metade do dano que ele deu em pontos de vida. Ou seja, ele te dá dano, você não pode recuperar ponto de vida e ele ainda se recupera. Além disso, ele consegue utilizar magias. E algumas magias, como por exemplo, velocidade, controlar o tempo, campo de força e toque vampírico, pode ser um grande problema no combate para vocês enfrentarem um dragão Necrodraco Lich. Ele seria um baita de um problema. Com o ND 20, ele poderia ser facilmente o inimigo final de uma campanha épica, aonde de repente um dragão está tentando se tornar um desse, algo desse tipo poderia ser seguido, ou fazendo um ritual para se tornar um desse por um mago muito poderoso que os inimigos, os jogadores estão enfrentando. Tem uma série de coisas que você pode estar fazendo para que ele seja o grande inimigo final aí. E com isso a gente trouxe aí 5 mortos-vivos, né? Com alguns bônus até aí, com ideias para você utilizar na aventura. Não abrimos aqui as características, essas coisas, para também não entregar as coisas para os jogadores e com isso atrapalhar os mestres, tá bom? Se você gostou do vídeo, bota aqui no comentário qual que você colocaria na sua aventura. Põe aqui para a gente saber. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sininho, vem fazer parte aqui da Legião de Mortos-Vivos. Vamos chegar a 10 mil, hein? Estamos chegando, vamos lá! E espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!